lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é a minha esperança. Tua promessa renova as minhas forças. Ela me consola em minha aflição. Promessa de Deus nos enche de esperança. O texto diz, ela é, o salmista está citando a promessa de Deus, ela é a minha esperança. Esperança. Gente, as mágoas e as frustrações nos fazem olhar para trás. As promessas de Deus nos apontam para o futuro. Eu vou repetir. As mágoas, as frustrações, os ressentimentos, as experiências negativas que nós tivemos, nos fazem olhar para trás. A gente começa a concentrar a nossa atenção, as nossas emoções, naquilo que não deu certo, naquilo que não aconteceu. Mas quando Deus entra na história da nossa vida, e a gente está frustrado, magoado, triste, Deus não aparece para nos fazer olhar para trás, para querer trazer mais peso e ressentimento no nosso coração. Deus aparece e surge na nossa história para nos fazer olhar para frente. E é isso que eu chamo de esperança. Esperança é essa capacidade, essa chama interna que nos faz olhar para frente. E a promessa de Deus nos ajuda a isso, a recalcular a rota. Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que não deu certo, com aquilo que não aconteceu como a gente tinha pensado, intencionado. Nossa, eu achava que eu iria já em 2021, está em outro patamar. Olhe para a promessa de Deus, porque ela vai te ajudar a não ficar prestando atenção naquilo que passou, mas sim naquilo que está diante de você. Sabe, muita gente anda desesperada, e desespero é isso, desesperança é isso, é não ter mais esperança, porque seu foco, sua atenção, não está voltada à promessa de Deus. Está prestando atenção em outra coisa. O que está dominando sua mente, seu coração, suas emoções, são as circunstâncias. Por exemplo, você sabe, as circunstâncias mudam, gente. Mudam. Já conversei com pessoas que, puxa, já atendi centenas e centenas de pessoas na minha vida, dizem, poxa, olha, até tal ano, minha vida, assim, muitas vezes, pessoas disseram, pô, mês passado algo aconteceu. As circunstâncias mudam. Se você tem sua atenção no seu ambiente, no cenário que você está vendo, você pode se sentir desesperado e não cheio de esperança. Se você foca nas suas próprias condições pessoais, você vai se sentir desesperançoso, né? Presta atenção, se Abraão olhasse para o seu corpo amortecido, é o que Romanos capítulo 4 vai dizer, se ele olhasse para a esterilidade de Sara, sua esposa, ele não iria ter esperança. Mas a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança, porque seu foco estava não naquilo que ele podia fazer, não nas condições que ele tinha, não no cenário que estava diante dele, mas naquilo que Deus havia falado. Quando a gente dá essa atenção a Deus, gente, nosso coração se enche de esperança. Tem gente desesperado porque está esperando apoio de terceiros. Você vai continuar desesperado, mas se você estiver focado naquilo que Deus falou, seu coração, sua mente, sua alma vai se encher de esperança. De esperança. Eu me lembro quando eu fiquei internado, às vezes sempre chegava lá, todo dia um papel com as coisas, né, os exames, como é que estava. Eu falava para a Dani, não quer nem ver isso aí.
porque aquilo lá ia me desesperançar, gente, ia me desesperar. Eu prestava atenção naquilo que Deus tinha falado acerca da minha vida, dos meus filhos, do meu futuro, daquilo que estava para acontecer. Existiam muitas coisas que Deus tinha me falado e prometido através da palavra que ainda não haviam se cumprido. E eu tomei posse dessas promessas e eu digo, eu passo por isso, eu enfrento isso com esperança, porque eu vou ouvir o que Deus tem a dizer a respeito dessa situação. Olha só o que João 14, a partir do verso 1 nos diz. Palavras de Jesus aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Agora vem a promessa. Olha que coisa mais linda. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ô, gente, essa é a maior de todas as promessas que nós estamos linkados. Um dia nós estaremos com o Senhor eternamente. E isso nos enche de esperança. Isso nos faz encarar a vida, os desafios, os problemas, sabendo que nós estamos indo para um lugar onde não vai ter dor, onde não vai ter enfermidade, não vai ter choro, não vai haver necessidade. E por que nós estamos indo para esse lugar? Porque a gente merece? Não, nós estamos indo para esse lugar porque Ele prometeu que nós vamos. Jesus Cristo disse para aquele ladrão ao seu lado na cruz, o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A promessa de Jesus para aquele camarada o fez olhar para frente. Eu quero perguntar para você hoje à noite, onde é que está o seu foco? Onde é que está a sua atenção? Será que você está prestando muito atenção naquilo que o seu emocional está te dizendo, na opinião dos seus críticos, nas circunstâncias que você está vivendo? Talvez esse seja o motivo de você se sentir tão desanimado, tão desanimada, tão desesperado acerca da sua vida profissional, acerca da sua família, porque aquilo que a gente vê muitas vezes não nos anima, gente. Sim ou não? Mas aquilo que a gente crê nos enche de esperança. Sabe, Jeremias estava vivendo uma situação horrorosa. Depois você lê, precisa ser forte. Se você está meio depressivo, não lê não. Tem que ler inteiro então. Porque se você ler alguns trechos de um livro da Bíblia chamado Lamentações, olha, a coisa estava braba. O capítulo 3, você começa a ler o início do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, você fala, acabou tudo, vamos embora, acabou. Mas lá no meio do capítulo, tem um verso que é um divisor de águas, naquele capítulo. E sabe qual é o verso? É o verso 21. Jeremias diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória. A gente tem falado muito sobre a mente nessas últimas semanas. Jeremias está dizendo o seguinte: eu quero povoar minha mente. Eu quero que a minha mente seja ocupada por aquilo que pode me dar esperança. E nada pode nos dar mais esperança do que estar focado e firmado na promessa de Deus. Gente, Jesus falou para os discípulos o seguinte: atravessem o mar que eu encontro com vocês depois. Jesus não falou que ia ter tempestade, mas ele falou que eles iam passar para o outro lado do mar. Eles tinham uma promessa que eles iam chegar lá. Quando o cenário muda,
os discípulos se desesperam, porque o foco deles deixou de estar naquilo que Jesus havia dito e passou a estar no cenário que eles estavam vivendo. Você se lembra nesse mesmo texto, capítulo 14 de Mateus, quando Jesus diz para Pedro o seguinte, Pedro falou, se é o Senhor mesmo, me manda ir andar sobre as águas. E Jesus diz, vem. E Pedro o quê? Começa a andar sobre as águas. Daí você vai ler o texto. Porém, reparando a força do vento, teve medo e afundou. Enquanto Pedro estava focado na palavra de Jesus, na promessa de Jesus, vem, ele era capaz de superar as adversidades. Mas no momento em que o foco de Pedro, a atenção de Pedro estava na onda, no vento, nas suas sensações, nas suas emoções, do medo que ele começou a sentir por conta do cenário, ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Hoje, em nome de Jesus, saia daqui dando atenção àquilo que Deus falou, às promessas de Deus. Poxa, pastor, o médico falou tal coisa. Tá, bacana, é a função do médico. A pergunta é, o que Deus fala sobre isso? Daí nós vamos lá. Você vai aprender que Ele é Jeová Rafá, Ele é Deus que cura, que não existe impossíveis para Ele, que Ele curou no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Poxa, pastor, mas eu estava vendo lá o comentarista econômico da Globo News, falou que agora vem uma onda de quebradeira e não sei o que e tal. Beleza, o que é que Deus fala sobre essa situação? Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. A promessa de Deus nos diz, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas daí a gente fica lá, olhando o que o comentarista econômico diz, o que a vizinha está falando, o que a manicure tem a dizer, o que o amigo personal falou lá na academia. Daí, meu amigo, é ir para casa e se desesperar, e perder noites e noites de sono. Mas em nome de Jesus, convido você hoje a focar naquilo que Deus falou. Isso vai encher seu coração de esperança. Esperança. Eu não dou mais atenção àquilo que não me traz esperança. Se a palavra é de Deus, se a promessa é de Deus, ela vai te ajudar a olhar para frente.